A alimentação, aquilo que a gente come, é muito importante, não só para a constituição do nosso organismo, mas para o funcionamento do nosso organismo. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Alergias alimentares tardias, ou seja, reações adversas a alimentos, problemas de saúde que podem ser resolvidos através de mudanças de alimentação ou de exclusão de alimentos da dieta. Os alimentos, eles quando são digeridos e absorvidos, eles vão transformar o nosso corpo todo, eles vão constituir o que nós somos. Tá? Então, a alimentação, aquilo que a gente come, é muito importante, não só para a constituição do nosso organismo, mas para o funcionamento do nosso organismo. E essa questão é uma questão muito antiga. Desde o início dos primórdios da medicina, o Hipócrates já falava que usar o alimento como remédio é uma das primeiras condutas que o médico deve tomar, assim, uma medicina que pensa na pessoa como um todo. Acontece que os alimentos, por funcionarem, terem esse poder de funcionar como remédio, os alimentos também podem ter efeitos colaterais. E são esses efeitos colaterais que podem causar uma série de distúrbios na nossa saúde. Então, no dia de hoje, eu vou falar especificamente de uma coisa que está relacionada à dieta, que está relacionada à alimentação, que está relacionada a efeitos de dietas desequilibradas e que um grande número de pessoas, eu diria até a grande parte dos médicos, não conhece essa relação. Vou falar aqui a respeito da síndrome do pânico, a relação do síndrome do pânico com erros alimentares, com problemas alimentares. A síndrome do pânico é uma situação de ansiedade brusca, em que a pessoa subitamente tem uma crise de ansiedade e essa ansiedade ela é tão intensa que faz com que a pessoa tenha pensamentos de morte iminente, de que ela vai ter um infarto, de que vai acontecer alguma coisa. E essa situação leva a pessoa a ter taquicardia, ter aumento da pressão, e a pessoa começa a ter um monte de sintomas. Ela pode ter sintomas respiratórios, dificuldade para respirar, ela pode ter sintomas digestivos, ela pode ter sintomas cardiovasculares, e tudo isso acontece num período que vai de 10 a 20 minutos. Muitas pessoas que são acometidas por essa síndrome, elas acabam indo para um hospital porque elas têm a sensação de que vão morrer realmente. Ao chegar no hospital, elas são avaliadas pelos médicos que atendem e no final os médicos conseguem perceber que esse problema trata-se da síndrome da ansiedade, que na verdade é a síndrome do pânico. Então, essa síndrome, ela tem uma relação com um fenômeno que está relacionado à alimentação. Que fenômeno é esse? Esse fenômeno é chamado hipoglicemia reacional. O que vem ser hipoglicemia reacional? Hipoglicemia reacional é uma súbita queda de açúcar no sangue da pessoa. Essa queda de açúcar no sangue da pessoa faz com que ela tenha a sensação de que vai morrer. Por quê? Porque o nosso cérebro ele regula a nossa glicose para ser mantida num nível adequado. A grande maioria das pessoas tem o seu nível de glicose basal em torno de 70 a 100 milímetros por decilitro. Ou seja, se você for dosar a sua glicose de manhã em jejum, se você não for diabético, se você não tiver nenhum problema de saúde, a sua glicose vai estar em torno de 70 a 100 milímetros de glicose por decilitro. Esse é o considerado normal. A hipoglicemia é uma situação em que a taxa de açúcar cai abaixo daquele set regulatório, daquele nível de glicose que você está acostumado a manter no seu sangue. Ela cai abaixo, ela vai abaixo disso. Quando a taxa de glicose da gente ela cai abaixo do nível que é aquele que é mantido, o nosso cérebro procura se defender disso daí. E o que ele faz? Ele vai liberar hormônios de fome para que a gente controle essa glicose através da ingestão de algum açúcar, de algum alimento, uma fruta, um pão, alguma coisa,
vai gerar fome na gente. Tá? Então, quando a nossa taxa de glicose cai, o nosso corpo libera hormônios de fome para que a gente coma. Essa situação é uma situação fisiológica, é normal. Baixou a taxa de glicose, a gente vai em busca de algum alimento que levante essa glicose. Isso é plenamente fisiológico. Porém, se acontece, por exemplo, da pessoa estar fora do seu local de trabalho, fora da sua casa, numa situação em que ela não consegue obter um alimento para corrigir esse nível de glicose, a pessoa tem uma segunda forma de controlar isso, que é ela liberando hormônio de estresse. Quais são os hormônios de estresse? Adrenalina, norepinefrina e cortisol, que são hormônios de estresse. Então, se uma pessoa ficar com a taxa de açúcar dela muito baixa, ela tem duas maneiras de corrigir essa queda do açúcar. Uma é através da alimentação, porque o cérebro vai liberar hormônio de fome para ela comer, e outra, tá? Através da liberação de hormônios de estresse. Isso também é fisiológico. Todas as duas coisas, todas as duas maneiras de controlar o açúcar no sangue, elas são eminentemente fisiológicas. Não existe nenhum problema nisso. Isso não é doença, isso não é o funcionamento normal. O nosso corpo, ele está constantemente se adaptando, constantemente em movimento. Tudo está em movimento, inclusive o nosso corpo, a nossa fisiologia. Então, vejam bem, a hipoglicemia reacional, a queda do sangue, a queda do açúcar no sangue, e a síndrome do pânico, que é uma ansiedade aguda, intensa, elas têm uma relação. Essa é uma situação que a gente pode chamar de uma relação direta do intestino com o cérebro, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma simples, para que vocês consigam entender essa situação. Então, vamos lá de novo. Síndrome do pânico é uma situação de ansiedade imediata, intensa, que leva a pessoa a ter uma quantidade enorme de sintomas que vão desde taquicardia, a sensações imediatas de morte, sensação de infarto, sensação de que vai acontecer alguma coisa. E essa situação é uma situação em que o indivíduo está liberando uma grande quantidade de hormônios de estresse. Tudo que acontece no nosso corpo, na nossa mente, resulta do efeito de moléculas que são liberadas no nosso corpo através de glândulas hormonais, nesse caso específico, através da liberação de 3 hormônios de estresse: adrenalina, norepinefrina e cortisol. O estresse é uma coisa que o estresse é uma coisa importante, a reação de estresse é uma coisa fisiológica. Se nós estivermos andando num parque e num dia ensolarado, lindo, florido, tá? E de repente nós enxergarmos uma sombra por trás de um arbusto, insinuosa, tá? Nosso organismo vai disparar uma reação imediata de estresse para salvar nossas vidas. Nós vamos ter taquicardia, nós vamos ter um comportamento de fuga imediato para nos preservarmos de uma possível cobra que está saindo daquele arbusto. Depois que nós tivermos essa reação, o que vai acontecer? Nós vamos pular para um lado e observar melhor e vamos ver que aquilo não era uma cobra, era um lagarto ou era uma sombra. Então, o nosso organismo ele tem um mecanismo de controlar isso daí. A gente tem um acelerador que se chama sistema nervoso simpático, que salva as nossas vidas quando nós nos encontramos em situações ameaçadoras, utilizando um mecanismo de defesa adaptativo, que é a liberação dos hormônios de estresse. Então, os hormônios de estresse podem salvar as nossas vidas em situações de ameaça. Porém, quando esses hormônios de estresse são liberados em situações em que não são ameaçadoras, nós estamos diante de uma reação de estresse inadequada. Uma reação em que a gente vai ter todos os sintomas e sinais e efeitos de uma reação de estresse por uma coisa que não existe. Nessa situação, a gente está diante de uma síndrome do pânico, quando a gente reage para inimigos invisíveis, para coisas que não existem, são coisas que estão vindo do nosso imaginário. E existe uma relação nutricional entre síndrome do pânico e alimentação inadequada, a erros alimentares e também questões que a gente pode chamar de questões genéticas. Muitas das pessoas que têm síndrome do pânico,
elas têm uma predisposição a vir desenvolver diabetes. Muitas das pessoas que têm síndrome do pânico são pessoas que geneticamente são, digamos assim, têm uma tendência a ter uma sensibilidade maior à questão ambiental. Ou seja, são pessoas que têm uma tendência a ser nervosas, a ter tendência a ter uma certa ansiedade. E a síndrome do pânico seria uma situação em que isso seria multiplicado por 100. Né? Então, o que acontece na síndrome do pânico? Na síndrome do pânico, o organismo da pessoa libera uma grande quantidade de adrenalina, de norepinefrina e de cortisol, que são hormônios de estresse. Que é uma situação que, se fosse colocado numa situação em que um cachorro está correndo atrás da gente, em que uma cobra, eu vejo uma cobra, um rato, enfim, alguma coisa que ameaça a minha vida, essa liberação de adrenalina, norepinefrina e cortisol, ela é fisiológica, ela salvaria nossas vidas. Quantas vezes você que está me ouvindo aqui não foi salvo por uma reação de estresse? Pense nas vezes que essa coisa de se afastar subitamente, de dar uma corrida de alguma coisa, não salvou a sua vida, não preservou o seu corpo de sofrer uma agressão. Quem já não recebeu, fugiu de um cachorro? Eu já fugi várias vezes. Né? Então, quem já ficou quase para ser atropelado, mas percebeu que o carro ia pegar e correu para o outro lado da rua? Nesse tipo de situação, você está usando o mecanismo de sobrevivência, que é o mecanismo de estresse. A natureza nos dotou disso. Imaginem vocês que ao longo de todo esse fenômeno da evolução, os mecanismos que nos fazem ter reações de estresse, que libera adrenalina, libera cortisol, libera norepinefrina, têm salvo as nossas vidas. Porém, quando esse mecanismo funciona de uma forma inadequada, isso pode causar um grande desconforto na gente, pode causar uma situação de grande ansiedade, e quando essa situação de ansiedade ela tem uma intensidade muito grande, ela é chamada de síndrome do pânico. Né? Então, por quê? O que tem a ver a alimentação com a síndrome do pânico? E essa é a razão pela qual eu estou aqui conversando com vocês. A síndrome do pânico, a maioria das vezes, a maioria dos pacientes que eu já cuidei aqui, que tinham síndrome do pânico, tá? Que é uma situação em que você tem um transtorno muito grande, de uma ansiedade repentina, inexplicável, aguda, com muito medo e desespero, com sintomas físicos e emocionais aterrorizantes, em que a pessoa experimenta uma sensação de quase morte. A maior parte dessas pessoas, quando eu as fui analisar, quando a gente fez um exame que a gente chama de curva glicêmica insulínica, tá? Que é uma situação em que você administra para a pessoa açúcar, tá? Uma quantidade boa de açúcar, 70 gramas de açúcar, né? Isso é feito em laboratório. A pessoa toma esse alimento e aí o que acontece? O laboratório vai medindo a glicose no corpo dessa pessoa e ela tem que fazer uma curva, tá? Ao longo de 3 horas, e vai ser medido também a insulina dessa pessoa. A insulina é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Então, quando a gente vai analisar a curva insulínica desses pacientes que têm síndrome do pânico, a grande maior parte desses pacientes, eles apresentam, por volta das 2 últimas medições, uma queda da taxa de açúcar de sangue deles. O açúcar dessas pessoas desaba, tá? Se o normal dessa pessoa, do açúcar dela, é 80 milímetros de mercúrio, de glicose no sangue, essas pessoas, elas apresentam, no finalzinho da medição da curva, uma queda para 57, para 60. Ou seja, em torno de 20 a 30% daquilo que deveria ser o nível de glicose normal no sangue da pessoa, há uma queda. E essa queda, só existem 2 formas da pessoa conseguir corrigir essa queda do açúcar. Ou se alimentando, ou comendo, ou liberando os hormônios de estresse. Tanto a alimentação como a liberação dos hormônios de estresse são uma forma normal de se controlar essa glicose. Porém, no caso da síndrome do pânico, esse mecanismo funciona de uma maneira inadequada. Ele é muito intenso, ou ele é muito súbito. Isso faz com que
haja uma confusão no funcionamento do nosso organismo e aí a pessoa vai desenvolver a síndrome do pânico. Então, existe uma relação entre a síndrome do pânico e o funcionamento do nosso aparelho digestivo. Existe uma relação entre a síndrome do pânico e a queda da glicose no sangue. Mas essa queda da glicose do sangue, que acontece várias vezes ao dia, porque ela não acontece imediatamente ou sem nenhuma razão. Não é só porque a pessoa deixa de comer, tá? Na verdade, a queda do açúcar no sangue, ela acontece porque o indivíduo está comendo alimentos com alto teor de açúcar. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Então, o indivíduo que tem hipoglicemia, queda do açúcar no sangue, que vai desenvolver o pânico, ele, na verdade, está fazendo uma alimentação inadequada para ele. Ele está comendo alimentos que têm uma grande quantidade de açúcar. E ao ingerir esses alimentos com açúcar, 3 horas depois, ele vai ter uma queda do açúcar no sangue dele. Esse fenômeno a gente vê muito em pacientes bariátricos, tá? Esses pacientes bariátricos, eles ao ingerirem açúcar, tá? Quando eles ingerem o açúcar, eles vão experimentar 2, 3 horas depois uma coisa que é chamada de dump, que na verdade é a hipoglicemia reacional. É uma coisa que causa um mal-estar muito grande, né? E cada um vai vivenciar isso de uma maneira diferente. O grande problema dessa queda de açúcar que acontece todas as vezes que a pessoa ingere alimentos com uma quantidade grande de açúcar é que isso pode causar vício. Esse é um outro problema relacionado com a ingestão de açúcar. Porque o indivíduo ingere o açúcar ou come alimentos que têm uma quantidade muito grande de açúcar. E o que vai acontecer? 3 horas depois ele vai ter uma queda do açúcar. Como eu falei para vocês, só existem 2 formas de você corrigir essa queda do açúcar. Uma é você comendo alimentos com açúcar. E a outra é você liberando alimentos de estresse. Então, se você tiver a possibilidade no seu entorno da sua vida de comer alimentos com açúcar, for fácil para você fazer isso, você vai estar o tempo todo, a cada 3 horas, comendo alimento com açúcar. Então, é muito fácil você desenvolver um problema, tá? De comer açúcar o tempo todo, ficar viciado em açúcar, se você tiver o problema dessa queda de açúcar. E por que você tem esse problema da queda do açúcar? É porque muitas e muitas vezes, tá? A pessoa que tem essa queda do açúcar, ela tem uma predisposição a ter diabetes. Essa pessoa tem histórico familiar de diabetes. Ela tem ou pai, ou mãe, ou avô, ou tios diabéticos, tá? E a predisposição a ter queda do açúcar é uma informação de que décadas depois, tá? Ou talvez, no máximo, no mínimo 7 anos depois, essa pessoa venha desenvolver um diabetes. Então, a questão da síndrome do pânico, a questão da compulsão alimentar por açúcar, a questão da tendência a ter diabetes, a questão da tendência a engordar, tem uma relação direta com o consumo de açúcar. Só que, se você tem uma tendência a engordar, mas não tem a síndrome do pânico, você vai procurar um endocrinologista. Se você tem a síndrome do pânico, mas não tem tendência a engordar, você vai procurar um psiquiatra. Ou mesmo que você tenha tendência a engordar, enfim, você vai procurar um psiquiatra. Mas a grande questão é que o teu organismo é um só, tá? E esse organismo, que é um só, que é constituído de 70 trilhões de células, ele vai ser afetado pela forma pela qual você se alimenta. Então, nós temos visto aqui muitos pacientes, com problema de queda de açúcar no sangue e que vão desenvolver problemas de ansiedade, problemas de vício alimentar, de compulsividade alimentar. Muitos desses pacientes eu já tive, e eles eram pacientes até que tinham a intenção de ter uma dieta super saudável, se tornaram vegetarianos. Mas quando a gente ia analisar a dieta desses pacientes, ok, eles não comiam proteína animal, mas por outro lado, esses pacientes comiam muitos alimentos processados, muitos alimentos sem fibra, muitos alimentos com um conteúdo muito grande de açúcar. E esses pacientes estavam desenvolvendo vício a alimentos altamente processados, mas
no julgamento deles, na avaliação deles, eles eram vegetarianos, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que isso é um equívoco, tá? Porque você só é de fato vegetariano se você comer alimentos naturais, se você comer alimentos que não são processados industrialmente. O fato de você apenas deixar de comer alimentos que contenham produtos animais e trocar essa dieta por alimentos processados não quer dizer que você seja vegetariano. Os alimentos, eles têm um efeito que é farmacológico, ele tem um efeito químico, os alimentos têm efeito epigenético, a gente vai ter a oportunidade de conversar a respeito disso aqui. Os alimentos têm efeito na nossa saúde mental, na nossa saúde física, na nossa saúde cardiovascular, no nosso rendimento intelectual, no nosso rendimento físico. Os alimentos, eles afetam o nosso comportamento. Eu tenho um grupo de amigos psicólogos que a gente tem um grupo em que a gente conversa muito a respeito dessa relação mente-corpo, intestino e cérebro, né, que se tornou hoje um tema precioso, interessantíssimo na medicina, quando a gente descobre que países como a Austrália descobriram que estava havendo uma epidemia de depressão e de consumo de remédios psiquiátricos na Austrália em jovens, adolescentes e pré-adolescentes, e que essa epidemia de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, tinha uma relação direta com o consumo de alimentos altamente processados, ou seja, o consumo dos fast foods, ele afeta não apenas a composição corporal, porque muitas pessoas às vezes vêm procurar um nutrólogo porque querem emagrecer, tá? E eu digo para vocês assim, o emagrecimento, na verdade, ele não deveria ser o primeiro foco da pessoa. O primeiro foco deveria ser no bem-estar, na saúde mental e física. O emagrecimento ele é uma consequência natural disso daí. Quando a pessoa foca apenas no emagrecimento, o que acontece? Ela vai buscar atalhos. Essa é da natureza do ser humano. Ele vai querer usar um medicamento que suprima a fome no cérebro dela, que suprima a fome no aparelho digestivo dela. Tá? Nada contra esse tipo de abordagem. Eu acho até que numa situação em que a pessoa está muito fora do centro, muito desequilibrada, você pode lançar mão de medicamentos para ajudar essa pessoa a conseguir criar uma nova estratégia de alimentação, de estilo de vida. Né? No momento de início, quando a coisa é muito complexa, às vezes é necessário fazer isso. Porém, o que tem que ficar claro é que para a pessoa conseguir ter um controle sobre a sua saúde, um controle sobre o seu bem-estar, sobre a sua qualidade de vida, ela precisa desenvolver um estilo de vida. E para fazer isso, ela precisa se recondicionar. Ela precisa se reciclar, ela precisa rever a sua atitude diante da vida, diante da alimentação, diante de tudo que ela está fazendo. Ninguém consegue obter os resultados que a indústria promete para a gente, de emagrecimento, de estética, essa coisa toda, se você não está bem mentalmente, se você não está bem emocionalmente. É muito difícil. Imagina como é que você pode até fazer uma dieta super restritiva, usando remédios para controlar o teu apetite, tá? Mas se a sua cabeça, se o seu corpo não estiver em harmonia, se você não estiver numa situação de equilíbrio, dificilmente você vai conseguir levar isso à frente. Porque, acima de tudo, a pessoa tem que ter um propósito para seguir em frente numa mudança de estilo de vida. É preciso existir um porquê. Se você tiver o porquê, não interessa o como. O como vai ser um instrumento que você vai usar, uma tecnologia que você vai usar, uma estratégia que você vai usar. O ponto mais importante é o propósito. Tá? Então, nós hoje, tá, somos vítimas, todos nós somos vítimas de uma mudança que houve no mundo. Né? Houve uma mudança, o mundo industrializou. Tá? Há 10 mil anos atrás, antes de haver a revolução agrícola, o homem precisava caçar, precisava ir colher as frutas, precisava ir pescar. Tudo isso levava tempo, gastos de energia, né? E a própria natureza, a própria
As próprias adversidades desse estilo de vida faziam com que você controlasse a quantidade de caloria que você ingere. Aliás, o nosso corpo ele tem um controlador interno nosso de caloria que está no intestino, ele tem um controle. O grande problema é que os alimentos industrializados, eles têm uma densidade tão grande calórica que engana o nosso contador de calorias internos. Vamos analisar assim, se a gente pegar todos os animais que a gente conhece, que estão ainda, a humanidade ainda não acabou com essas espécies, se a gente for ver as girafas, se nós formos ver os cavalos, se a gente for ver os animais que vivem na natureza, a gente não está vendo o aumento de obesidade nos animais da natureza. Isso não acontece. Isso não acontece. Não está acontecendo. A única espécie do mundo que está vivendo uma epidemia de obesidade é a humanidade. Então, isso tem uma relação direta com o estilo de vida que essa espécie está vivendo, com esse universo que essa espécie criou, que é a indústria de alimentos, né? Então, nós estamos vivendo uma situação em que o nosso contador de caloria interno ele está sendo enganado. Ou seja, nós estamos sendo enganados. O que acontece? Essa situação que a gente está vivendo hoje, de obesidade, em que tenta-se estudar esse fenômeno através do estudo molecular da obesidade, que na verdade todos os estudos científicos patrocinados pela indústria de alimentos, ele visa tentar relacionar o fenômeno da obesidade com uma coisa bem assim, bem curtinha, tá? Analisando o mecanismo que leva você a ter obesidade. Mas não estudar isso lato sensu, de uma forma bem ampla, que é ver que essa questão da obesidade hoje, ela tem uma relação direta com a indústria de alimentos. Tá? Nós estamos sendo enganados pela concentração enorme que tem de calorias nos alimentos. E o nosso contador interno não consegue fazer essa conta, né? Ele é enganado, né? Ou seja, o nosso corpo, ao contrário do que aconteceu com as americanas, tá? Que o erro de contabilidade das americanas foi para menos, né? O nosso erro de contabilidade hoje, do nosso contador de calorias internos, é o contrário, é para mais, tá? Então o nosso contador ele está contando para menos o que está sendo ingerido para mais, né? Então esse é um problema hoje muito grande, a gente conscientizar as pessoas de que não é ultrapassado comer alimentos de verdade, não é uma coisa assim subdesenvolvida comer comida de verdade, e que não é sinal de progresso comer alimentos altamente processados ou do fast food, né? Então, para vocês terem uma ideia, olha o que aconteceu na década de 60, o poder que a indústria tem de mudar o comportamento da gente, né? Na década de 60, as jovens mães americanas elas foram vítimas de uma lavagem cerebral que dizia que amamentar as crianças com leite materno do peito das mães era uma coisa de mulheres subdesenvolvidas. Apenas as africanas, apenas as indianas, apenas as latino-americanas eram mulheres que davam de mamar porque eram mulheres subdesenvolvidas. Ou seja, se criou o conceito de que dar fórmulas industrializadas de leite para a criança era modernidade. Por quê? Nessa época as mulheres estavam saindo de casa para trabalhar. Elas estavam indo para as fábricas, elas estavam indo para os escritórios. E a amamentação, de certa forma, impedia que essas mulheres levassem essas crianças para o trabalho, ou seja, de alguma forma impediam essas mulheres momentaneamente de irem para o seu trabalho. Então, era muito mais fácil para a mulher que trabalhava, ou que estava iniciando no mercado de trabalho no mundo, né? Esse ganho fantástico que as mulheres tiveram de ir para o trabalho, de poder se tornarem autossuficientes, independentes financeiramente dos homens, enfim, foi um ganho. Porém, no meio desse processo, foi colocado o leite industrial, o leite feito de fábrica. E o que aconteceu?
na década de 60, houve uma epidemia de morte de crianças no primeiro ano de vida nos Estados Unidos. E aí foi que as sociedades americanas e mundiais de pediatria se alertaram para essa situação. E aí, o que aconteceu? Já era tarde, o conceito já tinha passado. Ou seja, amamentar é uma coisa de subdesenvolvida. Eu não sou subdesenvolvido, sou uma mulher moderna, eu vivo na sociedade industrial. Por conseguinte, eu não dou meu peito. Então, essa situação foi se estendendo até a década de 70, quando então, o que houve? As sociedades de pediatria começaram a perceber que elas tinham que começar a fazer um trabalho de educação para poder ensinar as mulheres a amamentar os seus filhos. Olha que loucura. Hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga, que ela é pediatra, professora da universidade, e ela participa de uma liga de pediatras que procuram ensinar as mães a voltarem a amamentar por razões lógicas, por razões científicas, que precisa fazer a amamentação. Mas eu digo para vocês, tá? Quem tem animal em casa, quem já viu, alguém precisa ensinar uma gata a amamentar? Alguém precisa ensinar uma cachorra a amamentar? Alguém precisa ensinar uma tigresa, uma leoa a amamentar? Ninguém precisa ensinar os animais a amamentar. Eles fazem isso espontaneamente. Então, essa ruptura, que é uma situação que nós vivemos numa sociedade industrial, né? Desde da época, digamos assim, dos primórdios, né? De Adão e Eva, né? Quando o homem começou a tomar decisões racionais, ele se afastou da natureza. Então, esse movimento de amamentação hoje que existe pelas pediatras, pelas ginecos e tal, é fantástico, eu super apoio isso, eu acho isso um negócio muito legal, a sociedade toda deveria apoiar isso daí, porque a amamentação, ela é uma alimentação natural, né? É uma alimentação que a mãe, ao se nutrir de forma adequada, ela acaba passando esses alimentos para os seus filhos. Aliás, eu acho, essa é uma opinião minha, que toda mulher que pretende engravidar, ela teria que se preparar para isso nutricionalmente, né? Ela teria que fazer um trabalho de avaliação do estilo de vida dela, porque existe relação entre a pré-gravidez, o período da gravidez, né? Que tipo de alimento ela deveria evitar, que tipo de dieta ela tem que seguir, para que a gente possa gerar crianças saudáveis, né? Nos últimos 20 anos eu tenho assistido um crescimento absurdo de crianças com problemas de autismo, né? Então, o autismo simplesmente virou uma epidemia no mundo todo. Não relacionar isso com a questão da industrialização das sociedades é um erro clássico, né? É um erro clássico. Então, hoje, essa questão da alimentação é uma coisa muito importante. Pessoas que apresentam síndrome do pânico, ansiedade, alternâncias de humor, gente que fica mudando de humor o tempo todo, tá? Pessoas que têm um desejo louco, vício de açúcar, tá? Pessoas que se autodefinem como paladar infantil, tá? Essas pessoas, elas podem estar vivendo uma coisa chamada hipoglicemia reacional. E a hipoglicemia reacional é uma queda de açúcar no sangue que vai ter impacto no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa desenvolva um comportamento ansioso. Esse comportamento ansioso pode levá-la a ter outras doenças, como a depressão e mesmo a síndrome do pânico, e que, se simplesmente essa pessoa der uma atenção melhor para a sua dieta, retirar o açúcar da dieta, que para algumas pessoas é muito difícil fazer isso, e para aquelas pessoas para quem é muito difícil retirar o açúcar da dieta, essas pessoas estão viciadas em açúcar, elas têm que ter essa compreensão, né? Essas pessoas que fizerem a modificação na sua dieta, elas vão ter uma melhora da sua ansiedade, uma melhora do seu humor, uma melhora da compulsividade alimentar, e no final elas vão ter uma redução de peso, que vai ser consequência da redução da quantidade de caloria
que está inserido nos alimentos com alto teor de açúcar. Por incrível que possa parecer, isso que eu estou falando aqui para vocês está sendo um ponto comum na medicina de todo mundo, que é o ponto de encontro entre a mente e o corpo, que é chamado de intestino e cérebro, ou gut brain para o pessoal de língua inglesa. É o ponto de encontro entre o corpo e a mente. Finalmente, né, a medicina conseguiu aceitar essa relação e se propõe a trabalhar com ela, nessa relação mente-corpo, através do ponto comum, que é a questão da nutrição. Então, eu digo para vocês, nutrólogos e nutricionistas, tá? Nunca houve um momento tão importante para a nutrologia e para a nutrição como esse momento que a gente vive hoje. Porque nós, nutrólogos e nutricionistas, nós somos os profissionais que podem ajudar as pessoas que estão apresentando problemas de saúde crônicos, não apenas mentais, mas problemas de saúde crônicos. Crônico que eu digo não é aquilo que não tem cura, crônico é aquilo que se repete constantemente, tá? Que é esofagite, que é refluxo, que é sinusite, que é enxaqueca, que enfim, é a gastrite que não tem causa, ou seja, essas ites todas, esses processos inflamatórios todos ficam se repetindo e fazendo com que a pessoa tenha que tomar remédio constantemente, significa que essa pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Ela precisa mudar alguma coisa. Então, nós, nutrólogos e nutricionistas, nós temos, nesse momento, uma oportunidade muito grande de ajudar as pessoas. Tá? E, se as pessoas tiverem interesse de minimizar os seus sofrimentos, de ter uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, eu recomendaria essas pessoas buscarem os nutrólogos, os nutricionistas, para não... Muitas pessoas acham que nutrólogo é aquele cara que vai te encher de vitamina, que vai te encher de suplemento, que vai te encher de hormônio. Não, negativo, tá? Ao contrário, a maior parte do trabalho do nutrólogo é exatamente orientar você a retirar as coisas que estão em excesso na sua vida. Não é encher você de vitaminas, sais minerais e fazer você tomar uma quantidade enorme de comprimidos, alegando que isso vai melhorar a tua qualidade de vida. Não vai. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas precisa de um número pequeno de suplementos e muito mesmo de manejo de orientação alimentar, de estratégias alimentares. Você não consegue mudar um estilo de vida de um dia para o outro. É impossível. Uma pessoa chegar comigo aqui ou com qualquer nutrólogo, qualquer nutricionista e simplesmente a partir de hoje eu vou ser uma outra pessoa. Não existe isso. Tá? Nós somos animais de hábitos. Para que uma pessoa mude de estilo de vida, é necessário que ela faça uma intervenção nutricional de no mínimo 21 dias para que ela crie novas, a gente chama de redes neurais, tá? Ela cria novas redes neurais que são correspondentes aos hábitos que você cria. Tudo aquilo que você faz repetidamente, teus hábitos diários, eles vão formar redes neurais no teu cérebro. Tá? Então, para você criar novos hábitos, você tem que criar novas redes neurais. Essas novas redes neurais serão responsáveis por esses movimentos de repetição que você está fazendo. Então, se você durante 21 dias ficar utilizando uma outra estratégia alimentar, você ficar se comportando de uma outra forma, isso se repetir durante 21 dias, você criou uma nova rede neural. Porém, para que você consiga manter esse comportamento, é necessário no mínimo 90 dias, para que você faça desaparecer aquela rede neural dominante que fazia você ter um comportamento assim ou assado. Então, para você se tornar uma outra pessoa, para que você mude o seu comportamento, você mude a sua persona, a forma como você se apresenta, você necessita de 90 dias no mínimo, tá, para mudar esse comportamento.